que tantos problemas acontecem, né? O primeiro grande problema é por causa de traição. Então, o primeiro grande motivo de separação. E o segundo grande motivo é a vida financeira. Por quê? Olá, boa noite a todos, bom dia, boa tarde para quem está vendo gravado. Começando hoje o resumo sobre o livro Casais Inteligentes Enriquecem Um, parte 1. Enriquecem juntos, né? Livro fantástico, já posso assim... Acho que vocês já viram, né? Só do que eu comentei ali nos stories, já deu para imaginar o quão poderoso é esse livro, né? O livro é escrito pelo Gustavo Cerbasi, um dos maiores aí gurus do mundo de finanças hoje em dia. Esse livro foi escrito na época ali de 2002, 2003, 2004 ali. Já faz muito tempo, mas é um livro muito atual. Por quê? Porque ele fala sobre finanças, fala especificamente sobre finanças para casais. E a verdade é que mesmo escrito há 20 anos atrás, os comportamentos ainda são os mesmos. O que a galera faz ainda é o mesmo, né? E aí é nítido por que muitas pessoas se separam por causa de finanças. O livro assim deixa isso muito claro. Vou convidar aqui algumas pessoas que pediram para eu chamar. Deixa eu só mandar aqui o aviãozinho para algumas pessoas. Se você tiver aí, já, se você puder também, já compartilha com algumas pessoas que você queira que esteja aqui na live. Vai ser muito importante essa primeira live, essa primeira parte aqui do estudo do livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, porque vai mostrar um panorama inicial, vai mostrar o perfil de cada pessoa e o quão... Assim, quando você entende os perfis, você consegue perceber, putz, esse perfil com esse não vai dar certo se continuar assim. Você vai perceber aonde você tem que mudar para que dê muito certo, né? Deixa eu chamar aqui algumas pessoas que pediram para que eu enviasse o aviãozinho aqui, calma aí. Mandando para cá, deixa eu ver aqui também. Beleza, deixa eu ver aqui. Então bora lá, já mandei aqui, daqui a pouco a galera entra. Quem não puder vai assistir depois. Então vamos lá, pessoal. Tô com um cenário diferente aqui, vocês estão vendo. 8h30 mais ou menos, caiu a internet aqui em casa. Tá tendo alguma manutenção, aconteceu algum problema aqui na região, aqui no condomínio. E aí estamos sem internet. Então eu falei, pô, vou fazer ali do lado da janela pro 4G ficar legalzinho, 5G pegar ali. E por enquanto está dando certo aqui, pelo que eu tô vendo, tá funcionando a internet. Então vamos lá. Começando aqui do livro, ele tem assim... vários insights, né? Tem várias frases de impactos. Eu lendo ali, né? Esse livro é um livro que eu já tenho ele há um tempo, já tive ele, na verdade, há um tempo. E eu nunca li o livro exatamente. O que aconteceu? Eu já vi acho que eu já vi 2 ou 3 vezes o audiobook desse livro. Então o audiobook eu já tinha ouvido dele. Eu já tinha visto vários vídeos sobre o livro. Eu já tinha visto podcasts sobre o livro e já li várias matérias sobre o livro. Mas nunca tinha exatamente pegado o livro fisicamente e lido ele. E está sendo um prazer poder ler novamente esse livro, né? Poder entender um pouco mais do assunto, coisa que eu já entendia. Mas é bacana você rever alguns assuntos muito interessantes, né? O primeiro deles, assim, que o livro começa mostrando assim, ele coloca assim, ó. Uma frase de impacto, logo de começo, assim, no comecinho do livro. Ele coloca assim, ó. Se ambos não conhecem os objetivos um do outro, haverá sempre um sentimento de frustração junto a cada conquista. Ou seja, o que o livro deixa muito claro, tá? Normalmente os casais, pô, se casaram porque se amam, já estão um tempo juntos. E quando eles começam a viver juntos, aí começa a vir a parte das finanças, né? Então, tem casal que, pô... O homem ganha um valor, a mulher ganha um valor, e aí eles dividem. Ah, você paga água, você paga luz, eu pago isso, eu pago aquilo. E eles se subdividem entre alguns gastos para que tudo seja pago realmente. Porém, existem várias formas de fazer. Existem outros casais que juntam o dinheiro, e esse dinheiro eles vão pagando ali com o dinheiro da família mesmo, né? Não é o dinheiro de cada pessoa. E quando ele fala essa parte aqui, ele fala assim, pô, quando... uma pessoa não entende o objetivo da outra, haverá sempre um sentimento de frustração junto a cada conquista. Por quê? Porque existem casais, por exemplo, que o homem ganha menos do que a mulher. A mulher ganha um valor bem maior, e aí ela acaba, como é tudo separado, ela acaba pegando o dinheiro dela e usando para ela. Então ela vai acabar gastando mais para ela do que o homem. Então os objetivos dela estão sendo cumpridos, as coisas que ela gosta está acontecendo. Só que o dele não, e ele se sente frustrado
por ver ela conquistando algumas coisas e ele não. O contrário é a mesma coisa. Então tem homens que ganham mais do que as mulheres. E aí, os homens acabam gastando mais com coisas dele, e as mulheres falam assim, mas ele tá gastando mais, ele fez uma coisa a mais ali do que eu não posso, porque eu ganho menos. E isso vai trazendo um senso de injustiça para alguns deles. Então assim, o livro mostra, ele não dá um exemplo claro de que você deveria juntar as suas finanças. Mas esse é um mundo ideal. Tem pessoas que não funcionam, tá? Então, eu já fiz consultoria com casais que juntavam a grana, só que aí um gastava mais do que o outro, eles não conseguiram estipular os gastos legais e deu problema. E aí para alguns acaba funcionando separado. Mas o ideal é que você consiga juntar realmente os gastos, juntar as receitas e fazer um controle um ao lado do outro. E aí o que é interessante? O livro dá várias frases assim, de impacto, né? E aí ele começa contando 3 histórias. 3 histórias de jovens que se casaram ali por volta de 30 anos, mais ou menos, cada um deles, né? E o que é interessante, a história dos 3 casais são muito parecidas, principalmente no começo, mas depois elas começam a divergir exatamente pelo fator de educação financeira, pela maneira como eles lidam com o dinheiro. E aí, olha que interessante, como eu comentei, os 3 casais por volta de 30 anos, nenhum deles tem filhos, e todos eles trabalham, beleza? Tanto o homem quanto a mulher trabalha nos 3 casos. Então ele começa a contar a história dos 3. A primeira história é sobre Vitória e Renato. Olha que interessante, eles não tinham nenhum tipo de dívida, beleza? Então se casaram ali por volta de 30 anos, nenhum deles tinha dívidas. Eles guardavam dinheiro, então os 2 já tinham esse costume de guardar dinheiro. Então eles poupavam o dinheiro ali por mês, guardavam para que objetivos do futuro dele. Então os 2 já faziam isso antes do casamento. Eles esperaram estar bem no trabalho. Eles namoraram por 6 anos. Entre namoro e noivado, né? Eles esperaram estar numa posição melhor no trabalho. Esperaram estar assim, profissionalmente melhor para que eles pudessem se casar. E aí, de novo, eles guardavam já uma grana, né? Outro ponto importante. Ambos controlavam muito bem os seus gastos. Eles sabiam como controlar os gastos. E aí eles se casaram e isso continuou. Então o que eles faziam? Ao longo dos meses, toda vez 1, 2 vezes por mês, eles se juntavam e se organizavam para entender como é que estavam as finanças do casal. O dinheiro era do casal e eles agora organizavam ali tudo certinho para que não tivesse nenhum tipo de problema. E olha que interessante, quando você olha exatamente um extrato de como eles estavam, olha isso, eles tinham juntos ali, mais ou menos, uma renda mensal de R$5.500, beleza? Então a renda do casal era de mais ou menos R$5.500. Não é uma renda muito alta, então se uma pessoa ganha 2,5 e outra ganha 3, bate essa renda. Então não é uma renda impossível para os padrões brasileiros. Ah, beleza, a maioria tem um salário mínimo, sim. Mas quando a gente fala de 2 pessoas que estudaram, que se formaram, que estão estabilizadas no seu emprego, é um salário razoável. Então, a renda da família era de mais ou menos R$5.500. Eles já tinham, quando eles se casaram, investimentos por volta de R$48 mil. Então, juntaram os seus investimentos e já tinham mais ou menos ali R$48 mil de investimentos. Olha que interessante, o casal juntos, eles investiam R$750 por mês. Com que objetivo? Longo prazo. Aposentadoria e alguns outros objetivos mais curtos, né? Mas eles já tinham essa rotina, já tinham esse costume de, primeiro, controlar os gastos e, segundo, de investir todos os meses. No caso aqui, eles investiam 750. Isso dá mais ou menos ali uns 13, 14% do que eles ganham. Isso é muito interessante, tá? Me perguntaram esses dias numa caixinha de perguntas, Diego, qual que é o percentual ideal para eu investir? Eu falei, não existe um percentual certo, exato, cada um tem a sua realidade, né? Para começar, talvez 5% seja um valor interessante, mas depois 10% é um valor muito bacana. Se você investe 10% do que você ganha, em 20 anos você se aposenta com o mesmo valor que você tem hoje. Até fiz um post falando sobre isso, né? Eles investiam mais, né? Eles investiam 13%, 14% do que eles ganhavam. Então olha que interessante, o casal já tinha isso como costume, né? Então olha o padrão que esse casal estava. E aí, a gente vai para um segundo casal. O segundo casal é Ana Cláudia e Pedro. Eles moravam no mesmo prédio que Vitória e Renato. Então eles tinham também, o Vitória e Renato compraram um apartamento lá, né? Esse segundo casal também compraram um apartamento lá. Só que, detalhe interessante, eles não compraram com recursos próprios. Os pais da Ana Cláudia que compraram um apartamento. Olha que interessante, os pais tinham uma grana, né? Deram um apartamento pra ela aí. E aí olha que bacana. Eles moravam no mesmo apartamento.
E a Ana, ela não gostava de mexer com números. Então ela era o tipo de mulher que não se interessava com os números, não queria saber das finanças. Ela não tinha essa preocupação. Então ela não tinha realmente o interesse em mexer com a parte financeira. Porém, isso ele deixa claro no livro, né? ele dá esse asterisco, porém ela era a pessoa que ia no supermercado. Por quê? Porque o Pedro não gostava. Então o Pedro não queria ir no supermercado, ele é que nem eu odeio ir no mercado. Então a Luana hoje ela faz muito mercado online e às vezes ela vai. Semana passada eu acho que eu fui com ela, nossa, eu odeio ir no mercado, ficar lá andando, detesto. E aí, nesse caso aqui, a Ana Cláudia é a que ia no mercado, que gostava de ir, mas ela não tinha controle de gastos. E eles já tinham problemas porque eles tinham um orçamento um pouco apertado e o Pedro ficava no pé dela para que ela economizasse no supermercado. E olha como que eram os gastos deles aqui, ó. Eles tinham uma renda mensal menor, eles tinham uma renda mensal de mais ou menos R$ 4.300. Eles tinham investimentos de R$ 7.300 que eles já tinham acumulado do passado. Então o Pedro acumulava mais, no caso aqui a Ana Cláudia menos, mas eles tinham um valor ali de mais ou menos R$ 7.000. E eles tinham dívidas de R$ 3.000. Então olha que ponto aqui, né? Quando eu falei do primeiro casal, o primeiro casal eles tinham R$ 48.000 de investimentos. Sendo que a renda deles era de 5 mil e pouco. Ou seja, eles tinham quase que 10, 11 meses de reserva de emergência. Ou seja, se os dois parassem de trabalhar, eles conseguiam sobreviver por 9, 10, 11 meses só com o que eles tinham de dinheiro investido. Quando eu venho para o caso aqui de Ana Cláudia e Pedro, eles só tinham R$ 7.000 investido e eles tinham uma renda de 4.300. Ou seja, se os dois perdem emprego, eles só têm 2 meses para conseguir sobreviver pagando as contas. E eles já tinham dívidas de R$ 3.000. Então aqui a gente já vê um outro caso, né? Uma pessoa que não quer saber de cuidar das finanças e uma que tá tentando, tá querendo conseguir. Então ele já tem dificuldades maiores do que o primeiro caso. Agora vamos pro terceiro caso. O terceiro caso é sobre Patrícia e Sérgio. Eles também se casaram sem nenhum tipo de dívidas, não tinham dívidas quando se casaram. O que tem aqui? Deixa eu ver. Sérgio gostava de trocar o carro todos os anos. Então todo ano ele queria trocar o carro dele por um carro mais novo. Então ele tinha um carro, ele dava o carro dele de entrada e parcelava por 12 meses o carro dele. Muitas pessoas fazem isso hoje em dia, né? Mesmo com o carro estando um absurdo de caro. Além disso, Patrícia, ela gostava de estar sempre arrumada. Então ela investia muito dinheiro em questão de roupas, em beleza. E aí o livro até dá um adendo, ela era uma diretora de vendas, né? Então ela precisava tá com uma imagem bacana também, então isso fazia parte meio que da grana do trabalho dela, né? E aí fala que Sérgio, ele investiu em ações, só que ele investiu da forma errada em ações. Quando a gente olha os números deles, eles tinham uma renda mensal bem maior do que os dois casais, hein? Eles tinham uma renda mensal juntos de R$ 7.900, praticamente R$ 8.000 de renda pro casal. Uma renda muito boa, estou falando aqui do ano de 2005, lá 2002 mais ou menos, então uma renda muito boa lá, hoje seria, sei lá, R$ 12.000 aí o casal teria mais ou menos. Eles tinham investimentos de R$ 8.000 mais ou menos, eles não faziam nenhum tipo de aplicação mensal, então eles não investiam todos os meses, como é o caso do primeiro casal, e eles tinham dívidas de mais ou menos R$ 32.000. Então olha que disparidade, né? Mesma faixa etária de idade, todos casaram sem dívidas, só que aqui a gente já vê pessoas completamente diferentes, né? Uma no caso aqui, a mulher que investia na imagem por causa do trabalho dele. E no caso, o homem, né, o Sérgio, que tentou investir no mercado de ações, mas sem o conhecimento devido. E ele acabou comprando errado, né? A história fala que num certo momento eles tiveram problemas financeiros. E aí o que ele fez? Ele não conseguiu vender as ações. Por quê? Porque ela tinha uma baixa. Se ele vendesse, ele teria um prejuízo. E aí começaram a acumular algumas dívidas. Em um certo momento ele teve que vender uma parte das ações. E isso acabou frustrando muito o casal. Porque, no caso, a mulher teve que diminuir os custos dela. O homem teve que se desfazer dos investimentos que ele tinha. Porque investiu errado também. E aí começaram a ter problemas. E até, assim, o livro conta, né, que até o momento que eles escreveram, eles estavam já com grandes problemas financeiros. Estavam fazendo consultas psicológicas todos os meses, né? Psicologia para casal lá, todos os meses, terapia para casal todos os meses.
eles estavam também tendo uma consultoria financeira também mensal para tentar regularizar os gastos que eles tinham, realmente a vida que eles estavam levando ali, né? E aí, assim, o livro mostra realmente 3 realidades no começo parecida, mas depois completamente diferente. Por quê? Pelas decisões que eles tomaram, né? Então, assim, aqui a gente já vê algumas coisas interessantes, né? A gente percebeu que no primeiro casal, os dois gostavam de ver os números, gostavam de poupar, gostavam de realmente se organizar, se planejar. A gente vê que aqui é como se fosse um cenário ideal, né? Pô, tenho 2 que são interessados nesse aspecto. A gente vê um segundo caso onde uma pessoa só era interessada e a outra não queria saber tanto, então tiveram alguns problemas. A gente vê um terceiro caso onde uma pessoa também não tinha interesse e a outra até tinha, mas não tinha o conhecimento necessário. E aí tiveram grandes problemas. Então aqui a gente já consegue ver por que tantos problemas acontecem, né? Eu já vi vários estudos falando disso, que quando você pega as estatísticas do por que as pessoas se separam, o primeiro grande problema é por causa de traição. Então, o primeiro grande motivo de separação e o segundo grande motivo é a vida financeira. Por quê? Porque não conseguem se organizar financeiramente, não conseguem lidar com as finanças, lidar com o desejo de um e do outro, e isso vai criando problemas e forma realmente uma bola de neve, né? Eu faço consultoria tanto com pessoas individuais quanto com casais. E eu percebo, eu já fiz consultoria com casais que, tipo, o homem... O valor deles eram separados, o homem queria investir e a mulher não. A mulher queria investir na poupança. E aí eles tinham lá, cada um dividia os seus gastos. Então era bem complexo para eles terem um resultado interessante, né? E já fiz também com casais que os dois queriam juntar o dinheiro para investir mais cada mês. Os resultados desses são bem maiores. E aí o ponto é, o livro continua e ele fala sobre os perfis. Isso aqui é muito interessante. Eu quero que você anote aí o que eu vou te falar agora, porque é o seguinte, eu quero que você me fale daqui a pouco qual que é o seu perfil. Se você não se sentir constrangido e tal, se você quiser interagir na live aqui, me fala qual que é o seu perfil conforme eu for falando aqui cada um deles. É bem pequenininho os trechos, tá? Então eu vou realmente ler para você pegar os mínimos detalhes de cada perfil. São 5 perfis. E aí com esses perfis depois, o que o livro faz? Ele faz como se fosse um match, né? Ah, esse perfil com esse, o que acontece? Você vai perceber onde estão os problemas e como realmente ajustar se o problema da tua vida aí, do teu casal, da tua vida amorosa é o financeiro, tá? Então olha só, o primeiro perfil é sobre os poupadores. Quem são os poupadores? Vamos ver se serve para alguém de você que está assistindo aqui ao vivo ou se você estiver assistindo depois também gravado. Os poupadores, eles sabem que é importante guardar, então eles guardam todos os meses uma parte do seu dinheiro. E eles pensam simplesmente em poupar. Eles querem conquistar uma independência, mas eles ainda não têm um plano para isso. Mas eles querem poupar dinheiro todos os meses. Nem sempre suas intenções são compreendidas e frequentemente eles recebem críticas de amigos, de familiares, falando que eles são mesquinhos, que eles são avarentos, que são como se fosse um tio Patinhas. Então são aquelas pessoas que querem economizar em tudo. Não sei se algum de vocês aqui que está online agora se enquadra nesse caso aqui. Se enquadrar, fala assim, ó, eu sou um poupador, eu sou uma poupadora, a gente vai vendo aqui cada um. Daqui a pouco eu vou falar quem sou eu aqui nos perfis e quem é a Luana também desses perfis aqui, para vocês entenderem como a gente está. Segundo perfil que o livro comenta, os gastadores. Quem são os gastadores? Para estes, a vida é medida pela largura, não pelo comprimento. É importante viver bem hoje. Os gastadores pensam somente no hoje. Eles querem gastar a grana deles hoje. O amanhã não importa. Eles não se preocupam com daqui 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Eles querem saber do hoje. Gastam toda a sua grana, não sobra nada ao longo dos meses. E às vezes gastam até um pouco mais. Ou pelo cartão de crédito ou através do cheque especial. Gostam de ostentar, destacam-se por roupas caras e não se sentem incomodados em encarar um financiamento, seja de carro, seja de casa, com o único objetivo de ser feliz. Então, eu vou ser feliz se eu viajar agora, eu vou ser feliz se eu comprar esse carro, se eu comprar essa casa, não importa como é que eu vou pagar, eu vou ser feliz assim. Não tem planejamento, só quer saber de ser feliz e realmente mostrar que estar bem ali, né? Não tem nenhum tipo de poupança e quando tem, é simplesmente para a próxima viagem ou para a próxima coisa que eles querem mostrar. Então esse aqui é um segundo perfil. Falei dos poupadores, agora dos gastadores. Agora eu vou falar do terceiro perfil, os descontrolados. Quem são os descontrolados? Eles não sabem quanto de dinheiro que entra nem quanto sai da sua conta. Não tem esse controle.
Às vezes, pô, entrou tanto, mas eu não sei pra onde tá saindo. Eu recebo muita gente que fala assim, ó. Tem gente que fala assim pra mim, ó. Diego, é muito assim, acho que 90% de quem eu faço consultoria fala isso. Diego, eu ganho bem, meu marido ganha bem, minha esposa ganha bem, a gente tem uma renda legal. Só que eu não sei pra onde tá indo meu dinheiro. Isso é a coisa mais comum que eu vejo hoje em dia. E aqui, ó, isso é um perfil descontrolado. Olha por quê. Eles não sabem pra onde está indo o dinheiro. A cada mês parece que o dinheiro dura menos. Olha isso, hein? Pode ser que para alguns possa se enquadrar aí, ó. Estão sempre cortando gastos, mas nunca é o suficiente. Usam com frequência cheque especial e pagam conta de cartão de crédito, às vezes, no parcial ali, pagam o mínimo, pagam menor do que a parcela realmente é. E em casa não há a menor chance de se sentarem para organizarem. Tem coisas mais importantes para fazer. Então, olha esse caso aqui, ó. Por várias consultorias que eu já fiz, a maioria dos brasileiros são descontrolados. Não sabe para onde está indo o dinheiro, vivem no cheque especial, vivem realmente usando cartão de crédito e acabam tendo muitos problemas por isso. O quarto perfil, os desligados. A Lia comentou aqui, ó, o famoso só se vive uma vez. Escuto muito isso. Não, só se vive uma vez, eu quero pensar no agora, não sei nem se eu vou estar vivo depois de 50, 60, 70 anos, então eu não quero saber do futuro, eu quero saber do agora. Muitos falam isso, né? Quem são os desligados? Gastam menos do que ganham, olha isso, hein? Os desligados, eles gastam menos do que ganham, mas eles não sabem o quanto. Então eles só sabem que gastam menos, mas não sabem exatamente quanto que eles gastam menos. Eles poupam às vezes o que sobra, quando sobra. Viajam ou trocam de carro quando atinge um valor. Então isso aqui é muito normal. Galera que tem uma grana, que realmente consegue se organizar, não gasta mais do que eles têm, qual que é um gatilho para eles, né? Quando eles veem que tá sobrando uma grana, putz, juntei 5 mil ali na conta, vou fazer uma viagem. Ó, já tenho 10 mil, 15 mil aqui, 20 mil, vou trocar meu carro. E aí acabam sempre renovando e usando uma grana que poderia servir para o futuro. Quando os extratos do banco chegam, nem abrem o extrato, né? Isso aqui era muito na época, né? Que o extrato era mandado ali por carta, por correio, né? Mas se enquadra hoje, né? Quantos realmente olham o extrato? Quantos realmente pegam o extrato ali no banco e olham se realmente os gastos estão certos? Para entender aonde estão os gastos, né? Coloquei hoje respondi uma pergunta hoje lá nos stories e eu falo disso, né? Como que você pode controlar os seus gastos se acaba gastando mais do que ganha, né? E eu falei exatamente dessa parte aqui. Então esses são os desligados, acaba nem sabendo para onde está indo o dinheiro, não sabe como é que ele funciona. E o último são os financistas. Eles são rigorosos no controle de gastos, com o único propósito, economizar. Eles têm o objetivo de poupar, principalmente para o longo prazo. Eles mexem com planilhas, calculadora, vão no supermercado com calculadora, calculando tudo, inclusive nos shoppings. Fazem sempre estatística, projeções. Que mais aqui que é interessante? Eles entendem sobre investimentos, juros, inflação e são procurados por amigos para falar sobre isso, sobre como eles fazem. Então falei aqui, ó, de 5 casos para vocês, tá? 5 perfis. Qual que é o meu perfil? O meu perfil é o financista, que gosta de poupar, gosta de economizar, pensando no futuro. Não sou no mínimo detalhe um financista, por exemplo. Eu não sou o cara que leva a calculadora para o mercado. Primeiro que eu nem vou no mercado, mas quando eu vou eu não fico lá fazendo as contas, não faço isso. Também não fico fazendo contas, assim, quando eu vou no shopping, alguma coisa. Eu até sei quanto que eu vou gastar mais ou menos, mas eu não sou nesse mínimo detalhe. Mas eu sou o que pensa no futuro, que entende sobre investimentos. A Luana, no caso aqui, ela se enquadra muito nos poupadores. Então, ela é a pessoa que realmente procura muito desconto, ela é a pessoa que quer sempre economizar, que quer fazer uma coisinha a mais ali para ter uma renda a mais. Então, ela é a que poupa, eu acabo não poupando muito, né? Eu acabo assim, eu sei o que eu tenho que fazer pro futuro, eu sei quanto eu preciso investir, mas eu não sou um cara de mão fechada. Então, eu sou um cara de mão aberta, mas ao mesmo tempo eu sei que eu preciso investir. E eu acabo investindo. Se eu fosse um totalmente poupador, eu investiria bem mais. Então a Luana acaba me segurando nesse lado e acaba sendo uma junção muito interessante, né? E aí talvez você já possa ver aí com o seu casal quem é realmente quem aí, né? O que você faz, quem é o quê. Por quê? Porque isso vai influenciar muito no seu futuro. Pode estar influenciando agora, no teu presente, mas vai sim influenciar muito no seu futuro. A Lia comentou aqui, eu sou do time da Lu. É isso aí, a Luana é essa aí, é economizadora. Ela fala que é a rainha do desconto, elas falam. E ela curte muito mesmo, né? Tipo, a gente vai no McDonald's, fala assim, não, já vamos pegar aqui, eu quero esse lanche, esse. Não, calma aí que eu vou pegar os cupons aqui. Aí vai ela lá no cupom, às vezes demora. Fala, não, vamos logo. Não, ela vai lá no cupom. E aí, mas ela é a poupadora da casa, então
faz todo sentido. E o que é interessante do livro aqui depois, ele começa a fazer um match. Tipo assim, pô, como é que seria o perfil tal com o perfil tal, o perfil tal com o perfil tal. E ele acaba colocando cada um com realmente assim, com vários, né? Que assim, não vou ler todos porque não tem como, né? São assim, são vários cruzamentos aqui. Mas o que é o interessante aqui? Por exemplo, se vocês dois são poupadores, ele alerta que é um problema, porque você está só com o objetivo de poupar, tem que ter alguém que conheça para investir para o futuro, porque senão não vai adiantar você simplesmente poupar sem investir da maneira correta. Um outro ponto, se alguém do casal é descontrolado, é desligado, calma aí, gastador, descontrolado ou desligado, um dos três, aí é um problema que tem que se organizar para mudar. Então, pô, a pessoa é descontrolada. Então, a outra pessoa tem que ajudar esse descontrolado para que ele não seja tanto. Então, imagina só, ele comenta assim, imagine um financista com um descontrolado. O descontrolado está querendo gastar, ostentar, fazer um monte de coisa, e o financista quer investir no futuro. Vai dar problema. O índice de divórcio aí vai ser gigantesco se esse descontrolado não melhorar. Mesma coisa, um poupador com por exemplo, um gastador. Não vai dar certo. Um quer poupar, o outro quer gastar. Vai dar pau, vai dar problema. Então, qual que é a ideia do livro? É que você e a pessoa que está com você, elas olhem e entendam qual que é o perfil. Ó, meu perfil é esse, o meu é esse. O que eu posso fazer agora para melhorar? O livro dá várias dicas e ele mostra, assim, né, quando você lê todos os match que eles fazem, ele mostra que o ideal aqui deles é qual? É o poupador junto com o financista, que é o caso meu e da Luana, né? Porque um tá realmente pensando ali em economizar e o outro está pensando em investir para o futuro. E esse é um match muito bacana. Ele também mostra que se você não é um ainda ou outro, não tem problema, você pode melhorar. Você pode mudar, claro, aí de acordo ali com as suas atitudes, realmente com o que você quer fazer, e aí vai realmente se ajustando. Não é porque você hoje é um descontrolado que você vai ser para sempre um descontrolado. Ou se você hoje é um gastador, você vai ser para sempre um gastador. Então tende a você a olhar, pô, eu sou um gastador, então eu preciso mudar, eu preciso ser agora um poupador, eu preciso ser um financista, e aí você vai trilhar um caminho para chegar até lá. Beleza? Logo depois ele começa falando sobre as dificuldades que os brasileiros têm realmente para se planejar. E ele mostra que o maior problema de finanças dos casais, dos brasileiros, é não ter um planejamento. E aqui já fica assim, ó, uma pergunta para você refletir, tá? Nem precisa colocar no chat nada, mas você que tá vendo a live aqui ou gravada, é uma pessoa que se planeja financeiramente? Segunda pergunta, você como casal, o casal, se planejam financeiramente para tudo que vocês querem? Vocês realmente têm um planejamento? Vou falar um caso que eu tive aqui, ó. Eu faço consultorias, como eu falei para vocês. E eu fiz uma consultoria com um casal uma vez, e eles estavam bem financeiramente, já tinham realmente... Eu fiz várias consultorias com esse casal. Peguei eles numa época de muitas dívidas, de muitos problemas, aí ajudei eles ali a se organizarem com empréstimos que eles tinham com o banco, tava pagando juros altos, aí a gente fez lá um esquema para eles diminuíssem os juros, para pagar menos, se organizar. Passou um tempo, eles se organizaram. Aí voltaram a fazer uma consultoria comigo depois, já estavam no ponto de sobrando dinheiro todos os meses, e agora eles estavam já equilibrados financeiramente, as dívidas estavam estabilizadas, tinha dívida ainda, mas estava sendo pago tranquilamente, e eles estavam agora num ponto de querer trocar de carro, por exemplo. E aí começaram a me fazer pergunta, porque eu tenho esse carro, tenho esse. Então estamos na dúvida, se a gente troca de carro para um zero, eles tinham um carro lá, um carro bom, mas não era o top, eu quero trocar para um carro zero, ou eu vou comprar uma casa, tipo... 8,80, né, velho? Falei, não, mas como é que tá aí as finanças, né? Deixa eu ver como é que tá. Eu olhei os números com eles. Eles mais ou menos eram assim, sobrava R$500 por mês. Eu falei, pô, sobra 500 por mês. Se você comprar a casa, o que você vai fazer? Não, eu vou dar o carro de entrada e eu vou financiar. Tá, quanto que é o financiamento? 2.000. Falei, 2.000 financiamento, tá sobrando R$500. Não vai dar certo. Da onde vai ser os outros 1.500? Aí eu disse, não, mas é que eu acho que daqui 2, 3 meses eu vou mudar de emprego e eu vou ganhar mais, aí vai dar certo. Falei, tá, mas se você não mudar de emprego, e se não der certo? Como é que você vai fazer? Aí vai ser um problema. Falei, então nem começa, velho. Porque vai ser um problema, já nem vai. Se planeja antes. Aí eu falei, e o carro? Não, o carro seria assim, a gente daria o carro de entrada, e aí financiaria por acho que 2 ou 3 anos, e eu vou pagar 1.200, era 1.100, 2, 3 anos. Eu falei, o mesmo caso, você vai colocar um valor mensal
em um valor que você não tem. Fora que você não tem nenhuma reserva de emergência ainda. Se der algum problema, se um dos dois sair do emprego, já era, vocês vão se acumular em dívidas de novo. Então não compensa. O que o livro mostra? Se planejar financeiramente é o segredo do sucesso. E ele mostra assim vários casos, né? Que assim, o que acontece? As pessoas às vezes têm dinheiro, às vezes tá ali economizando, tá poupando, aí pô, tem uma graninha, aí vai e faz alguma coisa. Pô, troca de carro, viaja, faz alguma coisa, arruma a casa, gasta o dinheiro que tem. Outros falam assim, não, eu quero focar numa aposentadoria. Vou investir para me aposentar daqui 20, 30 anos. E a pessoa só faz isso. E aí quando chega em um momento que ela quer viajar, ela não consegue. Por quê? Porque ela não se planejou. E aí o livro é muito interessante, né? Que na parte final desse capítulo aqui, capítulo 2, ele começa a falar assim, ó. Que o maior problema é você não ter planejamentos de curto, médio e longo prazo. Então, por exemplo, eu quero viajar, sei lá, para os Estados Unidos. Eu quero também me aposentar, eu quero comprar uma casa melhor. Então você não tem que simplesmente se preocupar com um único objetivo. Você tem que se organizar para investir para os 3 objetivos. E aqui tá um gap que praticamente ninguém faz, né? A galera se acaba investindo, muitos falam assim, vou investir. E tá investindo, sem nenhum tipo de objetivo, sem nada, né? Mas sendo que você deveria realmente olhar lá na frente, o que eu quero? Aonde eu quero chegar? Eu vi essa semana uma frase, eu não lembro de quem falou, acho que foi a Priscila Asilo, que ela falou de uma frase de um desenho. Acho que é do Alice no País das Maravilhas. Ela fala que em nenhum momento ali, a Alice estava num ponto específico, em um lugar lá, e tinha vários lugares que ela poderia ir. Tinha vários caminhos que ela poderia ir. E ela não sabia qual caminho pegar. E ela fala assim, qual caminho que eu pego? E aí perguntaram pra ela, mas pra onde você quer ir? Aí ela fala, ela não sei. Ela, se você não sabe pra onde você quer ir, qualquer caminho serve. Ou seja, você precisa saber pra onde você quer ir. O que você quer. Eu já falei isso várias vezes, né? Se você quer uma aposentadoria, é um tipo de investimento. Se você quer um carro, é um outro tipo de investimento. Se você quer uma viagem, é um outro tipo de investimento. Se você quer uma casa, é um outro tipo de investimento. Então você tem que saber quais são os seus sonhos, o que você realmente quer e a partir daí começar a fazer os planejamentos. Por exemplo, eu já fiz uma consultoria com uma pessoa que ela queria se aposentar, viajar para Portugal e trocar de casa. E a gente montou vários planos. Um plano para 2 anos, que era a viagem, um plano para 10 anos, que era a casa, e um plano para 20 anos, que era a aposentadoria. Falou, ó, por mês, sei lá, R$100 é para esse, 200 é para esse, 500 é para esse. E se ajustou para que, ao mesmo tempo, todos os meses, ela tivesse um planejamento, uma maneira de realmente investir o dinheiro dela para cada um dos sonhos dela. E aí, o livro termina essa parte inicial dele aqui, né, essa primeira parte, falando muito sobre a importância das pessoas se planejarem. E ele fala assim, ó, uma frase que eu deixei grifada aqui para ler, ó. O planejamento financeiro tem um objetivo muito maior do que simplesmente não ficar no vermelho. Mais importante do que conquistar um padrão de vida é mantê-lo. E é para isso que nós devemos nos planejar. Ou seja, muitos falam assim, não, eu vou me planejar para não ficar no vermelho, para não faltar dinheiro todos os meses. Mas não tem que ser somente para isso. No começo talvez seja para isso. Talvez você seja uma pessoa que esteja endividada, então no começo o planejamento é para sair das dívidas, para sair do vermelho. Mas depois, como é o caso do casal que eu fiz a consultoria, né? Pô, eles se organizaram e agora estão com outros objetivos. Estão já começando a investir, estão lá vendo a questão do meu curso, que eles querem aprender mais sobre investimentos, para eles participarem, para eles entenderem. Então eles vão fazer parte ali da turma que vai abrir mais para frente, para realmente entender sobre investimentos, para investir para o longo prazo. E aí o livro termina com um teste, como se fosse um quiz para o casal, realmente para cada um fazer. E aí óbvio que eu não vou fazer aqui com vocês, mas o que eu vou fazer? Entre hoje à noite e amanhã de manhã, eu vou colocar esse quiz nos meus stories. E aí qual que é a ideia? Eu vou colocar assim, ó, cada pergunta, porque assim, é pergunta, por exemplo, a pergunta inicial, pra você ter uma ideia, ó, em relação à renda de cada um. Letra A, um não sabe quanto o outro ganha. Acontece, né? Tem casais que um ganha um valor e não fala pro outro. Letra B, um tem uma ideia de quanto o outro ganha, mas não há necessidade de discutir sobre o assunto. E o terceiro, os dois sabem exatamente quanto cada um ganha. Então é um testezinho assim que você vai marcando o que faz sentido ali para você como casal, ali no seu caso, né? E aí no final tem uma pontuação. Então a letra A vale tanto, a letra B vale tanto, a letra C vale tanto. E no final vai ter um resultado para você. Eu vou colocar isso amanhã nos meus stories para você fazer. E aí você vai perceber como que está a sua vida financeira
não só a sua, né? Mas a vida financeira do seu lar, da sua família. Beleza? Então esse é o ponto inicial do livro aqui, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Como eu comentei, serão 3 lives, tá? Nós vamos falar sobre 3 pontos do livro aqui importantes. O primeiro deles, que é o que a gente falou hoje, é sobre realmente como ter uma união financeiramente feliz. Falei dos perfis, falei como é que funciona cada um. Depois, se você quiser, fala assim, ó, Diego, o meu perfil é esse e o do meu marido é esse, ou da minha esposa é esse. O que o livro fala sobre esse match? Me manda que eu te mando, que eu tiro um print e mando pra você como que é esse ponto, tá? Tipo, eu sou descontrolado e ele é poupador. O que o livro fala sobre isso? Eu te mando exatamente o que o livro fala. Na próxima live de domingo que vem, vai ser sobre planejamento ao longo da vida. Então vamos falar mais do que eu terminei aqui nessa parte final, né? Como que é realmente se planejar mês a mês. Isso aqui vale para quem tá namorando, para quem tá noivo, para quem já é casado. Ele vai mostrar como realmente fazer, se organizar, realmente se ajustar nas finanças, né? Tanto para quem é recém-casado, já tem casamento há muito tempo. Então ele vai mostrar esse ponto. E ele vai falar também sobre como que tem que ser as finanças dos casais que têm filhos também. Que aqui já muda, né? Filho gasta muito. Eu vi esses dias uma matéria que se você tem... como que é? Se você tem um filho hoje, até ele fazer 18 anos, você vai gastar mais de R$1 milhão com ele. Meu Deus, eu tenho 3 filhos, velho. O que vai acontecer comigo aqui, né? Tenho que investir muito, tenho que ganhar muito para investir, tenho que trabalhar demais, né? E aí, a terceira e última live vai ser sobre um futuro a 2 mais rico. Ou seja, vai falar sobre aposentadoria. Como que o casal tem que se organizar para ter uma aposentadoria, primeiro, digna. Segundo, que realmente mantenha o estilo de vida que eles têm. E terceiro, que seja mais rápido do que o normal. Então você não precisa esperar ter 60, 65, 70 anos para se aposentar com uma mixaria que o INSS te entrega. Existem opções e na terceira live, daqui 2 domingos, a gente vai falar sobre isso. Beleza? Então esse é o primeira parte do livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Se você curtiu, se você gostou aí da live, manda aí para algum amigo seu, para algum amigo que é casado, que tá namorando, que é noivo. Manda pro seu parceiro, sua parceira que não pôde ver a live. Manda aí para vocês já debaterem sobre o assunto, já entenderem o perfil de cada um, que eu tenho certeza que esse assunto vale muito a pena. E se você quiser, óbvio, adquira o livro, leia ele nos detalhes, marque ali cada ponto. É um investimento ali, sei lá, 30, 40 reais, vale muito a pena. Realmente você aprende muito com esse livro e ele, de novo, pode até salvar o teu casamento, porque, de novo, é o segundo maior problema de divórcio hoje em dia, é as finanças. Se a galera entende sobre isso, se ambos estão organizados e planejados para se organizarem financeiramente, é um problema menos para se preocupar ali como casal. Beleza? Alguém tem alguma dúvida sobre o livro? Quer fazer algum comentário? Se quiser, pode mandar aqui que eu respondo para vocês agora mesmo. Eu acho que eu falei de tudo aqui que eu tinha para falar. Vou dar mais um recadinho. Terça-feira a gente vai ter Terça-feira temos podcast. Toda terça eu participo de um podcast com o pessoal lá do Com Emoção, lá no YouTube. Podcast muito interessante. A gente tem falado sobre finanças, sobre investimentos, sobre vida financeira, né? Falamos sobre milhas, falamos sobre cashback, vários assuntos, tá? E semana passada foi sobre milhas, né? Você pode voltar lá e assistir lá no Com Emoção. E terça agora a gente vai falar sobre viver sem CLT. O Gustavo vai estar lá com a gente, o amigão aí. E ele fala muito sobre esse ponto, né? Sobre você não depender de um emprego para ter grana, para ter renda, né? Existem alternativas muitas vezes melhor do que você ficar preso ali 8 horas por dia para ganhar uma mixaria. Você vai falar sobre vários casos que ele já entrevistou, do que ele faz, como é que ele faz para gerar renda. Vai ser muito interessante, por isso se você quer ter uma renda alternativa. A Pan comentou aqui, vai ficar salva? Vai sim, vou deixar a live salva, vai ficar lá no meu feed, vou postar também aqui nos meus stories. Pode mandar aí para quem quiser, se você assistiu só uma parte, pode assistir ela inteira depois. Beleza? Então é isso, boa noite a todos aí, valeu por estarem comigo aqui nessa live. Terça-feira tem outra live, vou fazer live quarta-feira, vou fazer live quinta-feira e depois live de novo no domingo. Essa semana aí vai ter várias lives, ao longo do mês de março inteiro vou fazer muita live, muito conteúdo, trazendo para vocês de forma gratuita. Beleza? Então, boa noite a todos e tenham uma boa semana. Até mais, pessoal!